Queridos amigos e irmãos, neste domingo celebramos a solenidade de Pentecostes e encerramos o tempo pascal. O Evangelho proclamado é de João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." Dito isso, soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e a quem os retiverdes, lhes serão retidos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O grande economista Keynes disse que o inevitável nunca acontece. O inesperado sempre. Esta frase brilhante descreve também a frequente tentativa do homem de se proteger daquilo que teme, fazendo para si abrigos que se tornam suas gaiolas na tentativa de evitar algo que muitas vezes não acontece. O que chega é sempre e em todo caso, pelo menos parcialmente inesperado. Nada nunca sai exatamente como se pensa e planeja, e frequentemente esse mesmo programa se torna nossa tortura, nos impedindo de entrar em sintonia com os fatos. Como pensávamos o futuro em janeiro do ano passado de 2020? Do que pensamos que deveríamos nos defender? Não daquilo que veio. Olhando para trás, talvez tenhamos que reconhecer que passamos muito do nosso tempo nos preocupando com inconsistências. A relação com o futuro decide as atitudes humanas. Se percebemos aquilo que vem ao nosso encontro como desastre, tudo em nós é orientado para a angústia. No Evangelho desta solenidade de Pentecostes, Jesus revela que, não sendo nós capazes de carregar o peso de muitas coisas, precisamos que o Espírito Santo nos anuncie as coisas futuras. Quem está falando do futuro para esta geração? Que leitura estamos assimilando da nossa cultura? Se oscila desde a distração de um consumismo hedonista, gradativamente até todos os futuros mais esquisitos, para chegar às obsessões pelas mil incógnitas do amanhã. Quando o Espírito Santo vem, é o Mestre que ensina as coisas futuras. E se o homem permite que seu futuro seja anunciado por Deus, a história torna-se providência. O Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e a sua paternidade é a marca d'água de toda perspectiva, de toda hipótese, de cada olhar além do hoje. Então, finalmente, o homem pode parar de angustiar-se ou alienar-se, e a confiança e o amor tornam-se a chave para tudo. Quando o Espírito chega, os homens frágeis tornam-se apóstolos alegres e francos, e a sua palavra está prenhe de um futuro de salvação, uma palavra que é tão brilhante que parece familiar
a cada homem. Quando o Espírito vem, vos guiará em toda a verdade. É a humildade de Jesus, que não tem a pretensão de ter dito tudo, de ter a última palavra sobre tudo, mas fala da nossa história com Deus apenas com verbos no futuro. O Espírito virá, anunciará, guiará, falará. Uma sensação de vitalidade, de energia, de espaços abertos. O Espírito, como corrente que arrasta a história para o futuro, abre caminhos, nos faz avançar. Orar e invocar pelo Espírito é como olhar para a varanda do futuro, que é a terra fértil e inculta da esperança. O Espírito provoca um curto-circuito na história e no tempo. Leva-nos de volta ao coração, acende em nós como um fogo que levanta fagulhas, a beleza daquele tempo, dos gestos e das palavras daqueles 3 anos lá na Galileia. E apaixonados pela beleza espiritual, tornamo-nos verdadeiros buscadores de Deus, que tropeçam numa estrela e, experimentando novos caminhos, se perdem no pó mágico do deserto. Somos, queridos irmãos e irmãs, como peregrinos sem estrada, dizia São João da Cruz, mas tenazmente a caminho. Ou também no meio de um mar calmo, numa casca de nós, onde tudo é maior do que nós. E naquele momento é preciso saber a todo custo levantar uma vela sobre o vazio do mar. Uma vela, e o mar muda, não é mais um vazio no qual se perder ou afundar. Basta levantar uma vela e se deixar arrastar pelo vigoroso sopro do Espírito. Eu, a vela, Deus, o vento. Para poder começar uma emocionante aventura, esquecendo o vazio, seguindo um caminho. O que é o Espírito Santo? É Deus em liberdade, que inventa, abre, sacode, faz coisas que tu não esperas. Que dá a Maria um filho fora da lei, a Isabel um filho profeta, e que em nós realiza incansavelmente a mesma obra daquela época. Nos torna ventre do Verbo que dá carne e sangue à história, e história ao Verbo. Deus em liberdade, um vento nômade que leva e espalha pólen aonde quer, faz brotar primaveras e dispersa as neblinhas e torna todos nós vento no seu vento. Deus em liberdade, que não suporta estatísticas. Os estudiosos procuram recorrências e padrões constantes. Dizem, na Bíblia Deus age assim, não acrediteis nisso. Na vida e na Bíblia, Deus nunca segue padrões ou esquemas. Precisamos do Espírito, este nosso mundo estagnado, sem impulso, precisa dele. Por esta igreja que tem dificuldade de sonhar. O Espírito, com seus dons, dá a cada cristão uma genialidade que é própria dele. E a humanidade necessita urgentemente de discípulos brilhantes. Ou seja, precisamos que cada um acredite no seu dom, na sua singularidade, e assim seja capaz de manter a vida elevada com inventividade, coragem, criatividade, que são dons do Espírito. Então nunca faltará o vento ao meu veleiro, ou àquela pequena vela que vibra acima do vazio do mar. Senhor Jesus,
sem o Espírito nada pode crescer e chegar ao seu pleno cumprimento. As Escrituras permanecem fechadas e impenetráveis, a história parece sem sentido e desprovida de direção. A boa notícia corre o risco de ser uma palavra sem eficácia. As provas, um obstáculo impossível de superar, e o mundo novo, uma quimera, um sonho, uma ilusão feita especialmente para os fracos da terra. Somente o Espírito, Jesus, pode iluminar nosso caminho, nos fazer vislumbrar o profundo significado dos eventos que acontecem. Somente o Espírito pode quebrar a espessa cortina que nos impede de ver o horizonte e despertar em nós a esperança de ver aqueles novos céus e aquela nova terra a qual todos estamos destinados pela tua bondade sem limite. Somente o Espírito, Jesus, pode remover do nosso coração a amargura que nos paralisa, o desânimo que nos bloqueia e nos dar a coragem e a confiança necessárias para alcançar a meta da nossa peregrinação, a plenitude de uma vida sem fim. Vem, Espírito Santo, vem e renova a face da terra. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo permaneça com você. Amém.